Você sabe como é o silêncio antes de um crime? Não estou falando do silêncio comum, aquele que acontece quando falta assunto numa conversa, ou quando a noite cai e as luzes se apagam. Não, esse silêncio é diferente. Ele pesa no ar, ele gruda na pele, ele escorre pelos corredores da mente como uma névoa espessa e invisível. É um silêncio que respira comigo, que caminha ao meu lado, que sussurra: está tudo certo, ninguém vai notar. Naqueles dias eu saía de casa com o mesmo roteiro de sempre. Camisa limpa, palavras bem ensaiadas. Vou procurar um emprego, dizia. Mas era mentira, a verdade é que eu estava caçando. E ninguém desconfiava, porque o mundo é feito para ver o óbvio. E eu nunca fui óbvio. Eu era o filho educado, o vizinho tranquilo, o gigante gentil. Por fora, um homem. Por dentro, uma tempestade quieta. Lembro de caminhar pelas calçadas como se estivesse em um teatro. Cada rosto era um personagem. Cada esquina, uma nova cena. Eu observava as jovens com mochilas coloridas. Aquelas que esticavam o polegar na estrada pedindo carona, sorrindo para desconhecidos. A maioria não olhava 2 vezes para mim. Mas quando olhavam, eu sorria. E elas sorriram de volta. Não foi difícil. Nada é difícil quando você já se desligou por dentro. Quando você já morreu emocionalmente antes de tocar em outra vida. Eu só precisava de uma desculpa. Um carro. Uma história convincente. E tempo. Muito tempo. O mais estranho, não havia pressa. Nenhuma urgência. Porque o silêncio dentro de mim me dizia para esperar. Esperar a vítima certa. Esperar o momento exato. E ele chegou. Ela estava na beira da estrada. Sozinha. Bonita. Confiante. Mas distraída. Eu parei o carro, ela sorriu e entrou. E naquele momento, algo mudou. Não por fora. O mundo continuava igual. Carros passando, pássaros voando, o sol brilhando. Mas por dentro, eu soube que não havia mais volta. O silêncio não era mais um presságio. Era um parceiro. E ele me acompanharia por muito tempo. Muito mais do que eu imaginava. Ela entrou no carro como se fôssemos velhos conhecidos. Sorriu, ajeitou a bolsa no colo e agradeceu. A voz dela era leve, animada, cheia de vida. Mas tudo o que eu via era silêncio. Fiz o papel direitinho. Fingi surpresa com o destino dela. Fingi que era um desvio simples. Fingi estar com tempo de sobra. Na verdade, eu já tinha estudado aquele trajeto. Já sabia quais estradas eram menos movimentadas, quais caminhos tinham áreas isoladas e quais atalhos me dariam o que eu precisava. Controle. Ela falou muito. Sobre a faculdade, a família, os planos de viagem. Eu escutava, sem ouvir, porque dentro de mim, outro diálogo acontecia. Uma voz sussurrava: mantenha o ritmo, não se apresse, controle é tudo. Era como estar em transe, como se meu corpo estivesse agindo por conta própria, como se eu fosse apenas o instrumento. A estrada se alongava diante de nós como um corredor sem fim, e eu dirigia devagar, muito devagar. Cada quilômetro era um teste, cada curva, uma oportunidade de desistir. Mas eu não queria desistir. Eu queria aprender. Lá pelas tantas ela perguntou: você faz isso sempre? Ajudar pessoas assim? Sorri. Só quando o destino conspira. Ela riu. Ela não sabia que aquele destino já estava escrito. O rádio chiava baixinho. O sol filtrava-se pelas árvores. O relógio marcava 14h42. E foi nesse exato momento que eu soube. Ela não voltaria para casa. Não porque eu a odiasse, não porque ela tivesse feito algo errado, mas porque eu precisava entender como se sentia, como funcionava, o que acontecia dentro de mim quando eu ultrapassasse o limite. Não havia raiva, não havia prazer, havia curiosidade. Eu estacionei o carro perto de um bosque raso, fingi estar perdido. Ela inclinou-se para olhar o mapa no meu colo. E ali, bem ali, meus dedos tremeram por um segundo. Apenas um, mas eu notei. Meu corpo ainda reagia como humano. E isso me irritou profundamente. Ela não gritou. Não houve luta, apenas surpresa. E depois, silêncio. De novo, o silêncio. Meu coração não acelerou. Minha respiração não disparou. Não houve pânico. Só foco. Tudo aconteceu como num roteiro interno. As mãos se moveram sozinhas. A força estava ali. Sempre esteve. Como se eu tivesse ensaiado isso a vida inteira.
Mas ainda assim, não foi fácil. Não emocionalmente, não de verdade. Houve um momento, um único momento, em que nossos olhos se encontraram. E foi ali que eu vi a quebra, o medo absoluto, a pergunta sem resposta. Por quê? Eu não respondi, porque nem eu sabia. Não era por ódio, não era por prazer, era por necessidade. Uma necessidade que eu ainda não entendia, mas que naquele instante começou a se revelar. Quando o corpo caiu no banco ao lado, um som seco quebrou o ar, e eu congelei. Por segundos, talvez minutos, fiquei apenas ali, olhando para o que eu tinha feito, esperando alguma emoção. Um remorso, uma culpa, um grito vindo de dentro. Mas não veio. Veio o vazio, veio o silêncio, veio a calmaria. Eu toquei no pulso dela. Frio. Pela primeira vez eu toquei a morte com as mãos. E percebi o que ninguém entende até estar ali. O corpo é só carne, músculo, peso, nada mais. Voltei ao volante. Fechei os olhos por um instante. E quando os abri, eu já era outro. Não uma nova versão de mim, mas a verdadeira. A que sempre existiu. Escondida atrás do filho bonzinho, do rapaz educado, do gigante gentil. Agora ela estava fora, solta. Há quem pense que o difícil é matar. Não é. O difícil é o depois. O que fazer com o que sobra? Com o corpo. Com os olhos fechados de alguém que minutos antes estava contando os sonhos. Mas comigo foi diferente. Eu não senti medo, nem enjoo, nem pressa. Apenas calma. Estacionei em uma área isolada. Desci, abri a porta traseira, olhei para ela como se estivesse vendo um móvel desmontado. Algo a ser movido, escondido, esquecido. E então comecei, passo a passo, sem ruídos, sem hesitação. Peguei o corpo nos braços. Era leve, muito mais leve do que imaginei. Os cabelos caíam pelo meu ombro como se ela ainda respirasse. Mas não respirava. O peso morto tem outro som, outra densidade. E eu me vi ali, num silêncio absoluto, como se o mundo tivesse sido desligado. Cavei, com as mãos, com raiva, não, com precisão, como quem aprende um novo ofício, como quem faz algo que, em breve, repetiria. Enterrar foi a parte mais longa, mas não foi a mais difícil. O mais difícil foi o que veio depois. Voltar para casa, lavar as mãos, olhar no espelho, e ainda assim, me ver ali, exatamente o mesmo. Nenhuma marca, nenhuma rachadura. Ninguém notou. Minha mãe me chamou para jantar. O arroz estava frio. O noticiário falava sobre política. E eu ali, sentado, mastigando devagar, com as mãos limpas. Mas a minha mente já estava de volta naquela estrada. Eu tinha atravessado. E atravessar vicia. Você acha que vai parar? Que foi só uma vez, mas não foi. O corpo é só o primeiro. O que muda é você. Eu não parei, não podia. Aquilo não foi um impulso. Foi um início. Como se eu tivesse aberto uma porta. E do outro lado, houvesse um corredor sem fim. E eu queria atravessar cada metro dele. O mundo achava que tudo continuava igual. Minha mãe gritava por motivos banais. Os vizinhos acenavam. As pessoas me viam no mercado, no posto, na rua. Mas ninguém via o que eu carregava por dentro. Porque o treinamento é invisível. Eu passei a observar mais. A estudar. Quantos segundos leva para alguém confiar? Qual tom de voz transmite segurança? Qual trajeto é o mais discreto? Cada detalhe, anotado mentalmente. Cada erro, corrigido no próximo. Era como se eu estivesse me formando em algo. Não em direito, não em engenharia, mas em silêncio, em sumiço, em manipulação. E eu era um bom aluno. Comecei a variar os horários, as rotas, os rostos. Aprendi a ler o medo antes dele nascer, a identificar hesitação no olhar. Aprendi a convencer, sem levantar a voz, sem erguer a mão. Porque o verdadeiro predador não ruge, ele espera, ele escuta, ele sorri. E no meio disso tudo, algo curioso começou a acontecer. Não era remorso, não era prazer. Era orgulho de como tudo parecia fácil, de como ninguém desconfiava, de como eu podia ser dois em um, o homem e o monstro, o motorista educado e o coveiro anônimo, a superfície e o abismo. E à noite eu deitava na cama, não para dormir, mas para repassar cada detalhe. O que ela disse, o que eu disse, onde errei, o que posso fazer melhor,
como se estivesse estudando para uma prova. E de certo modo, eu estava. Porque a morte, quando bem feita, exige prática. Eu era alto, muito alto, e por isso, todos me viam, mas ninguém realmente me enxergava. Porque quando um homem sorri, paga suas contas e diz com licença, as pessoas baixam a guarda. Ninguém imagina que por trás daquele bom dia existe alguém que carregou um corpo nos ombros, que cavou um buraco com as mãos, que limpou o sangue com calma. O segredo não é se esconder, é estar tão visível que se torne invisível. Eu passava pelos corredores da faculdade, entrava em livrarias, cumprimentava policiais com um aceno educado, e por dentro, contava os dias até o próximo desaparecimento. A sociedade gosta de monstros com dentes à mostra. Gosta de sangue no rosto, de olhos esbugalhados, de gritos no escuro. Mas os piores são os que ouvem música clássica, os que falam baixo, os que limpam tudo depois. Eles não gritam, eles planejam. Eles sorriem no espelho, sabendo que ainda não terminaram. E eu era o aluno silencioso, o motorista simpático, o bom ouvinte. Mas por dentro, eu me tornava cada vez mais preciso, porque cada morte era uma lição, cada desaparecimento uma conquista, cada enterro um segredo enterrado com ele. E o mundo seguia girando. Se você chegou até aqui, é porque consegue encarar o escuro por tempo demais. Mas cuidado, o escuro também olha de volta. Se esse episódio mexeu com você, imagine o que vem a seguir. Curta, comente e se inscreva no canal. Ative as notificações, porque o próximo corpo ainda não foi achado.